Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, nossa, só de ouvir o nome já dá aquele frio na espinha em muita gente, né? O confronto. Com certeza. Mas a proposta aqui, baseada no material que a gente analisou, é bem diferente. A nossa missão hoje é tentar transformar o confronto de um monstro assustador em uma ferramenta que a gente saiba usar. Exato. Vamos começar entendendo o que ele é, depois investigar por que a gente foge tanto dele e, por fim, montar um kit de ferramentas para essas conversas. É isso. A ideia central que a gente encontrou é desconstruir essa imagem de batalha. Um confronto não precisa ser um campo de guerra. Uhum. Na verdade, quando ele é bem feito, ele é o oposto, ele é uma ferramenta de construção. É uma conversa difícil, sim, mas com um propósito muito claro de melhorar alguma coisa. Certo. Um dos textos que a gente leu coloca de uma forma bem direta. Não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Adorei. E para começar a organizar essa ideia, uma das análises que recebemos propõe uma categorização que eu achei muito, muito útil. Ah, sim. Ela diz que existem 4 grandes alvos de um confronto. O primeiro, claro, é o mais óbvio: as pessoas. Aquela conversa que a gente precisa ter com um chefe, um sócio, um parceiro, um amigo. O segundo alvo, e aqui a coisa começa a ficar mais profunda, são os padrões. E o que é fascinante é que não se trata só dos padrões dos outros, Não mesmo. mas principalmente dos nossos. Confrontar aqueles hábitos, aquelas rotinas que, sabe, já não servem mais pra gente. Isso é muito real. Sabe aquele hábito de adiar uma tarefa pequena até ela virar um monstro de ansiedade? Totalmente. E depois ficar completamente sobrecarregada. Confrontar esses padrões internos talvez seja o primeiro passo, né? E o mais difícil. Exatamente. O terceiro alvo é confrontar as realidades. Isso significa encarar uma situação como ela de fato é, e não como a gente gostaria que ela fosse. Ah, isso é duro. É. O material alerta para um perigo muito comum, o de viver numa realidade criada na cabeça, sabe? Um mecanismo de defesa para evitar fatos que são desconfortáveis, mas que estão ali na nossa frente. Tipo ignorar que um projeto tá indo mal ou que um relacionamento não tá mais funcionando e ficar esperando que magicamente se resolva. Precisamente. E por último, o quarto alvo são as situações. Aqui o escopo é mais amplo. Pode ser confrontar um ambiente de trabalho que ficou tóxico, um assunto tabu na família que todo mundo evita, Uhum. ou um conjunto de circunstâncias que simplesmente precisam mudar para as coisas avançarem. Essa divisão em 4 alvos já é, assim, uma ajuda enorme. Tira um pouco o peso da palavra confronto e transforma em algo mais gerenciável. Sim. Mas me parece que, mesmo sabendo que ou quem confrontar, a gente ainda trava. Deve ter algo mais fundamental aí, uma base que sustenta tudo isso, não é? Qual é a verdadeira raiz de um confronto que funciona? É a pergunta de $1 milhão e a resposta que a gente encontrou nos materiais é, assim, surpreendentemente simples. Ah, é? É. Todo confronto eficaz se apoia em 2 pilares essenciais: motivo e objetivo. São as 2 perguntas que a gente precisa responder para nós mesmos antes de abrir a boca. Ok. A primeira é o motivo. O que me traz aqui? Qual é a razão fundamental, a causa raiz que torna essa conversa indispensável? E a segunda, o objetivo, seria: com o que eu espero sair daqui? Ter clareza sobre o resultado que eu quero, certo? Quero sair com uma aprovação, um pedido de desculpas, um acordo novo, uma mudança de comportamento. Perfeito. E o autor é categórico nisso. Se você entra numa conversa sem esses 2 pontos claros, a chance de dar errado é enorme. Vira só uma briga. Vira um bate-boca sem pé nem cabeça, cada um atirando para um lado. O motivo revela a sua intenção, o que você quer. E o objetivo revela a sua expectativa, o como você espera que isso se resolva. Sem esse mapa, a chance de se perder na floresta da discussão é quase certa. O que nos leva à questão central. Se é tão lógico, por que a gente foge tanto disso? Quem nunca ficou ensaiando a conversa no chuveiro por 3 semanas, criando diálogos perfeitos na cabeça,
para na hora só gaguejar e perguntar sobre o tempo, né? Exatamente. E essa preparação toda, como a gente vai ver, pode ser parte do problema. Como assim? Uma das fontes que a gente analisou traz uma perspectiva muito vulnerável sobre isso. O autor compartilha que, por muito tempo, o grande medo dele era perder espaço com as pessoas. Entendi. O receio é de que, ao ser direto, a outra pessoa mudasse a opinião que tinha sobre ele, ou pior, deixasse de gostar dele. É um medo universal, eu acho. O medo da rejeição. Sim, e ele descreve como esse medo se manifestava num padrão de comportamento que ele mesmo identificou como uma mistura de narcisista e vítima. Nossa! Ele usava as próprias fraquezas como armas para conseguir o que queria sem ser direto. Era o coitadinho que se esforça tanto, sabe? Uma forma de manipulação para evitar o desconforto da conversa honesta. E aqui é onde a análise fica realmente interessante. A tese principal é que a nossa dificuldade, na maioria das vezes, não é não saber como o outro vai reagir. A gente geralmente tem uma boa ideia. A verdadeira dificuldade é não saber como conseguir a reação que a gente quer. Exatamente. E se a gente conecta isso com o quadro geral, surge um conceito poderoso que o autor chama de dependência emocional ativa. O que seria isso? É quando a gente tenta impor ao outro uma reação que já foi planejada na nossa cabeça. É como se a gente escrevesse o roteiro de uma peça de teatro, entregasse só a primeira fala para outra pessoa. E ficasse furioso porque ela não adivinhou o resto do diálogo. Isso. A gente não quer uma conversa, a gente quer um ator para nossa peça. Nossa, essa analogia é perfeita, porque ela mostra que o problema não é ter expectativas, isso é humano. O erro, então, é transformar essa expectativa numa exigência. Numa cobrança? É exigir que o outro siga o nosso roteiro e quando a realidade se impõe, a gente culpa o confronto em si quando o problema era a rigidez do nosso plano. Exato. O problema não é ter um roteiro. É não dar ao outro o direito de improvisar, de trazer a própria perspectiva para a cena. A conversa deixa de ser um diálogo e se torna um monólogo com um ator coadjuvante que não sabe as falas. Certo. Então, entendidos os alvos, a base de motivo e objetivo e a psicologia por trás do nosso medo, como a gente parte para a prática? Como se conduz um bom confronto? Um dos textos usa uma metáfora excelente para isso. O confronto como uma jornada em camadas. Gosto disso. Quem inicia a conversa, muitas vezes, passou semanas, talvez meses, se preparando mentalmente. Essa pessoa já leu o livro inteiro, já sabe o final. A outra pessoa, que está recebendo a informação, ela está na página 1. Na página 1. Ela nem sabe qual é o gênero do livro ainda. Essa imagem da página 1 é um divisor de águas. De verdade. Porque a nossa tendência é querer que a pessoa chegue na mesma conclusão que a gente em 5 minutos, sendo que a gente levou 5 semanas para chegar lá. Muda completamente a perspectiva. E essa metáfora é a chave para a principal regra prática apresentada, a regra dos 2 tempos. 2 tempos. O primeiro é o tempo de absorção. É o período que pode ser de minutos, horas ou até dias que a outra pessoa precisa para processar uma informação que, frequentemente, é nova e difícil. Ela precisa de um momento para digerir o que está acontecendo. E o segundo tempo é o de reação, que é a resposta que vem depois da absorção. É isso? Exatamente. E aqui está o pulo do gato. A análise alerta que uma reação imediata, especialmente se for negativa, muitas vezes acontece antes da absorção completa. Ah! É uma reação visceral de defesa, do sistema límbico, e por isso ela não deve ser considerada a resposta final. Nossa, então a chave é ter a paciência de esperar a poeira baixar antes de continuar ou de tomar aquela primeira reação como a verdade absoluta. É um ponto crucial. Se a pessoa reage mal de imediato, a nossa tendência é ou escalar o conflito ou recuar totalmente. Sim. A sabedoria aqui é pensar. Calma, essa é a primeira reação, a da página 1. Ela ainda não processou tudo. O autor menciona que, nas conversas difíceis que ele tem, seja com sócios ou em casa, ele nunca leva um assunto novo esperando uma decisão imediata, porque ele sabe que o outro lado precisa desse tempo. Isso muda todo o ritmo da conversa. Então, além de respeitar esses 2 tempos, o que mais define a execução de um bom confronto, ou como o material chama de uma tratativa? O como é tão importante quanto o que.
A análise destaca 3 elementos: o tom, o momento e a abertura. Certo. Sobre o tom, tem um exemplo muito prático sobre linguagem corporal. O gesto de apontar o dedo, independentemente de quem o faz, é quase universalmente percebido como acusatório. É verdade. Ele pode ativar uma resposta de luta ou fuga no cérebro da outra pessoa antes mesmo que ela processe a frase. A reação é ao gesto, não à ideia. É quase como se o cérebro do outro entrasse em modo de defesa e fechasse as portas para o que você está dizendo. E qual a alternativa? Porque é fácil falar para não atacar, mas na hora da raiva, o que a gente coloca no lugar? É um ótimo ponto. O segredo não é suprimir a emoção, mas canalizá-la. A sugestão é trocar verbos de imposição por verbos de convite. De convite. Manter as mãos abertas. Usar gestos que incluem. Em vez de dizer, você precisa parar de fazer X, tentar algo como, eu gostaria de te mostrar como X me afeta, ou que tal se a gente propusesse uma nova forma de fazer Y? A energia é completamente diferente. Você não está impondo, está convidando para uma construção conjunta. Entendi a lógica do tom. Mas e o momento? Porque às vezes parece que o momento perfeito nunca chega e isso vira só mais uma desculpa para adiar a conversa para sempre. Você tocou no ponto nevrálgico da procrastinação. E a fonte reconhece isso. A questão não é esperar o alinhamento dos planetas. É simplesmente evitar os piores momentos. A conversa certa, na hora errada, pode ser um desastre. Tentar ter uma conversa profunda e delicada quando a outra pessoa está exaustiva depois de um dia de trabalho, estressada com outro problema ou com pressa para sair, é preparar o terreno para o fracasso. Entendi. Não é sobre perfeição, é sobre evitar o desastre óbvio. É uma escolha estratégica, então. E por fim, a abertura. O que isso significa na prática? Significa não ir para o confronto fechado com todas as respostas prontas e zero disposição para ouvir. É preciso lembrar que a outra pessoa é uma peça viva, como diz o texto. Certo. Ela não é um objeto no seu plano, mas uma participante ativa que vai ajudar a construir a nova realidade que vai surgir daquela conversa. Ir com abertura significa ter a sua perspectiva clara, seu motivo e objetivo, mas deixar um espaço vazio na equação para ser preenchido pela perspectiva do outro. Então, para amarrar essa parte prática, é preciso dar tempo para o outro absorver, cuidar do tom e da linguagem corporal para não gerar uma reação de defesa, escolher o momento com estratégia e, acima de tudo, ir para a conversa com a mente aberta, disposto a construir junto. Exatamente. Se a gente fosse sintetizar as ideias centrais que emergiram dessa análise, seriam essas. Primeiro, o confronto não é só sobre pessoas. É sobre encarar nossos próprios padrões, as realidades que a gente evita e as situações que nos paralisam. Segundo, a clareza de motivo e objetivo é a fundação inegociável. Sem isso, não tem norte. E terceiro, e talvez o mais transformador, é essa ideia de respeitar os dois tempos da outra pessoa. O de absorção e o de reação. Entendendo que a primeira reação, a da página 1, nem sempre é a que conta. Isso. O que nos leva à grande mudança de perspectiva que o material propõe. É abandonar a ideia do confronto como uma batalha onde tem um vencedor e um perdedor e abraçá-lo como uma tratativa. Uma tratativa. Uma negociação para construir algo novo e melhor para os dois lados. O texto até usa uma expressão interessante, constranger a vida, que no começo soa meio estranha, mas a explicação é ótima. Sim. Não é no sentido negativo, mas no de oferecer mais do que se espera. É sobre preparar sua proposta, sua conversa, com tanto valor, tanta clareza e tanta boa fé, que a outra parte se sente quase que compelida a colaborar, a participar da solução. É criar uma proposta tão boa que seria irracional recusar. Exatamente. O confronto visto por esse ângulo deixa de ser uma imposição e se torna um convite à reflexão. É uma visão que transforma completamente a energia em torno de uma conversa difícil. Total. Deixa de ser algo a ser temido e passa a ser uma oportunidade a ser bem executada. É sobre construir pontes em vez de muros. Sem dúvida. E para encerrar,
Eu gostaria de deixar um pensamento para reflexão, inspirado diretamente na metáfora que a gente tanto gostou. Manda. Se em um confronto a outra pessoa está realmente começando na página 1 de uma história que a gente já está escrevendo na nossa mente há meses, qual seria a primeira frase ideal para essa página? Uma frase que desperte a curiosidade para continuar a leitura, em vez de gerar o impulso de fechar o livro imediatamente.